Você vai botar esse slide depois no Avalar? Sim, eu vou botar no Ava e o link da aula gravada também. Eu sempre vou tentar colocar lá as aulas, né? Vocês sabem, um dia antes, né? Para vocês, já quem puder dar uma olhada. Só que como essa foi a primeira, né? Introdução, não é conteúdo assim que vocês precisem ainda estudar. Eu vou botar agora, depois da aula. Então, o que a gente está vendo é mais assim, coisas que vão ser importantes, né, ao longo da disciplina, coisas das disciplinas anteriores que vão ser importantes para você saber de onde saem as coisas, para vocês terem, assim, a ferramenta para vocês encararem como se fosse um problema, né, de engenharia, de dimensionamento, de um elemento estrutural, e de onde que saem as coisas, né? Essa parte aqui do ensaio são esses ensaios que fornecem para a gente essas propriedades dos materiais, que já eles estão tabeladas, né? E nas normas a gente já conhece. Então, vocês vão, sempre que forem fazer algum projeto, uma estrutura, vocês vão definir os materiais que vocês vão utilizar. E aí vocês vão procurar as propriedades mecânicas desses materiais, quais são as tensões resistentes desses materiais, quais são as tensões do escoamento, qual é o módulo de elasticidade, né? Então, cada material tem as suas propriedades específicas, né? Então, é isso, em laboratório a gente faz ensaios de tração e compressão utilizando essa prensa, né? Que a gente coloca um copinho aí de proa do material que a gente quer analisar. Vai aplicando valores de carga conhecidos, né? A gente vai aplicando valores de carga e vai fazendo leituras do extensômetro, que mede a deformação. Então, a gente faz esses ensaios no concreto, no aço, em qualquer material. E a partir dessas leituras, né, e dessa relação de carga aplicada e deformação, a gente traça um diagrama, uma curva de tensão e deformação. Vamos ver um pouco agora essa curva, né? Eu trouxe aqui o exemplo do diagrama tensão e deformação do aço, né? Esse aqui, por exemplo, é de um aço. Então, esse resultado é resultado daquele ensaio, né? E a gente consegue ter esse diagrama. Eu tenho aqui no eixo horizontal as leituras de deformações e por aqui as tensões, né? As tensões aplicadas. Como é que eu calculo essa tensão? No ensaio, a gente aplica uma força, né? A gente tem lá como colocar uma determinada magnitude de força, né? Então, a gente sabe que força P a gente aplica. E a gente tem um copinho de proa, que ele tem uma área, né, da seção transversal. Então, se eu aplico uma força de um valor P qualquer, eu posso calcular a tensão dividindo esse valor de força pela área do corpo de proa, né? A área da seção transversal do corpo de proa, que pode ser cilíndrico, geralmente é cilíndrico, mas pode ser retangular, né? Depende aí do material. Mas para o concreto, geralmente é um cilindro. Então, a gente calcula essa área da seção circular e divide, né? Divide a força que a gente está aplicando pela área. E tem o valor de uma tensão específica aplicada. E a leitura da deformação, que ela é feita ou no extensômetro, que ele já fornece para a gente, esse equipamento já ele fornece para a gente essa informação da deformação, ou a gente também calcula dividindo a variação do comprimento, né, pelo comprimento inicial, a variação de comprimento delta. Então, eu tenho o diagrama, né, tensão de formação.
Vamos ver um pouquinho o que esse diagrama ele nos diz do material. O diagrama, primeiro, ele tem uma região aqui, se vocês observam, que é uma região linear. Ou seja, aqui eu tenho uma função linear descrevendo a função aqui, né? Então, essa região é a região elástica do material. O que quer dizer região elástica? Eu tenho uma proporcionalidade aqui, né? Então, dentro da região elástica, é onde é válida aquela lei de Hooke, que diz que a tensão é igual a módulo de elasticidade pela deformação, né? Sigma igual E por Y, que é a deformação. Então, essa lei de Hooke, ela é válida aqui, na região elástica, né? O que quer dizer essa região elástica? A região elástica, quando o material ele está no regime elástico, eu posso aplicar tensão e ele sofre uma deformação. Se eu retirar essa tensão, ele vai voltar ao comprimento dele original, ele vai voltar à forma original, né? Por isso que chama região elástica. Imaginem um elástico, né? Você estica, mas quando você solta, ele volta ao tamanho original, né? Isso acontece quando o material está no comportamento elástico. Só que chega um momento em que a gente começa a aplicar mais e mais tensão, né? A gente começa a aplicar mais tensão no material, mais tensão. Chega um momento que ele vai sair dessa região elástica, né? Para um valor determinado de tensão, ele vai ultrapassar aqui, né? Essa região. Observem aqui, a primeira tensão que eu tenho aqui no diagrama é a tensão limite de proporcionalidade. Ou seja, é a tensão limite aqui em que eu tenho um comportamento proporcional, que funciona a lei de Hooke, que é válida a lei de Hooke. Depois, observem que aqui ele já vai fazendo um pouquinho curvadinho, né? Já que não é mais uma reta, então aqui ele vai sendo um pouquinho curvadinho, e eu vou ter outra tensão aqui, que é a tensão limite de escoamento, né? Assim que eu ultrapassar essa tensão, eu vou entrar aqui na região de escoamento do material. Então, o que é o escoamento? O escoamento é quando eu aplico, ou seja, observem que eu não preciso aplicar mais tensão, ele continua se deformando, né? A deformação está aqui na abscissa, né? Então, observem que aqui, para uma determinada tensão de escoamento, eu vou continuar, a deformação ela vai continuar crescendo, sem necessidade de eu aumentar essa tensão. Então, assim, inicialmente eu vou aplicando tensão no material e ele vai se deformando. Eu aplico tensão e aumento a deformação, né? Lógico, vamos supor tração, eu estico e ele se deforma. Quanto mais eu estico, ele mais se deforma. Chega um momento, né? Se eu soltar, ele volta ao comprimento original. Chega um momento que eu ultrapassei essa tensão, cheguei e apliquei uma tensão maior do que a tensão de escoamento. Naquele momento, o material vai continuar se deformando, sem necessidade de que eu aumente aquela força aplicada. Ele vai continuar se deformando. Então, a gente chama dessa região aí de região de escoamento, né? E, assim, uma vez que o material ele entrou no escoamento, para eu conseguir incrementar essa deformação, eu vou precisar aplicar de novo mais tensão. Só que aí ele entra nessa outra fase aqui, que a gente chama endurecimento por deformação. A próxima tensão que eu tenho aqui no diagrama, você vê aqui, a tensão de ruptura, né? Essa tensão de ruptura quer dizer o quê? Quando eu chegar nesse valor de tensão aqui, o material ele vai romper, né? Mas antes de chegar aí, eu tenho aqui um limite de resistência. Mas você pode observar aqui, por exemplo, que a tensão de ruptura ela é menor que a tensão limite de resistência. Aí vocês podem se perguntar, mas a tensão de ruptura não é a máxima? Só que assim,
Quando ele rompe, ele perdeu aqui já a resistência. Só que ele fica lá, o material fica lá ainda, né? Sem colapsar. Mas aqui ele perdeu a resistência dele, né? Então, ele vai chegar e vai romper. Vai continuar se deformando até romper. Então, o pessoal, depois de passar essa tensão de escoamento, eu vou entrar aqui no comportamento plástico do material. O comportamento plástico é quando ele não recupera mais a forma original. Ele está deformado e as deformações são plásticas. Ou seja, ele nunca mais vai voltar à forma original, né? Ao comprimento original, no caso que for uma viga. Então, a gente sempre, quase sempre, desenha, né? E faz projeto para a região elástica. Por que que a gente sempre faz para a região elástica? Porque o comportamento plástico, além de que a gente entra em uma região que é mais difícil de se trabalhar, né? Porque vocês observam que aqui eu consigo descrever a tensão através de uma função linear, que é a lei de Hooke. Já aqui na plasticidade, não é assim. E então, a gente também quer que o material fique aqui no regime elástico, para que ele não fique deformado, né? A estrutura de engenharia, a gente quer que o material não deforme, que ele fique na forma original. Por isso que a gente trabalha aqui na região elástica. Algum projeto, eles trabalham na região plástica, né? Mas aí depende, né, do tipo de projeto. Para a estrutura de engenharia civil, a gente trabalha aqui na região elástica. Então, tem outro detalhe aqui, que, por exemplo, eu tenho aqui dois diagramas, se vocês observam. Eu tenho aqui um diagrama que diz aqui tensão de ruptura real e outro aqui que é o diagrama convencional. Qual é a diferença entre essa tensão de formação convencional e real? Então, vamos lá. Lembram que eu falei que esse gráfico ele é obtido do ensaio no laboratório, né? Com as leituras da deformação e as leituras da carga que eu estou aplicando. Então, a gente calcula essa tensão nominal como a força aplicada dividida pela área da seção transversal. Só que a gente calcula essa tensão com a área da seção transversal da estrutura original, né? Só que quando eu estou aplicando uma tensão, vamos supor que eu estou esticando, estou aplicando uma força de tração. À medida que eu aplico mais força, esse elemento ele vai se alongar. Se eu alongo o elemento, a área da seção transversal ela vai reduzindo, né? Porque eu estou esticando. Então, a área da seção transversal ela vai ser menor do que, na verdade, ela é. Só que, na prática, a gente não tem como calcular essa diferença de área, né? Então, a gente assume a área original. Por isso que esse gráfico aqui é o gráfico convencional, né? Assumindo que essa área é a real. A mesma coisa aqui para a deformação. A gente calcula essa deformação considerando ele ser como o comprimento original da peça, né? Então, a gente considera essa deformação como quanto esse comprimento variou em relação ao original. Só que, na realidade, essa deformação, ela depende de qual era o estado anterior, no instante anterior, né? Só que, na prática, a gente não tem como fazer essas considerações, né? Então, a gente assume aí a área da peça original e o comprimento da peça original. Por isso que vai ter uma diferença. O gráfico real, na verdade, vai ser um pouquinho, né? A tensão de ruptura vai para cima, né? E aí faz sentido que a tensão de ruptura é a maior aqui, né? Enquanto no gráfico convencional, a gente vai ter uma tensão de ruptura aqui, que está sendo menor do que essa aqui. Mas, na verdade, a gente trabalha com esse valor aqui, né? A gente trabalha com essa tensão limite de resistência. Então, o limite de resistência do nosso material vai ser dado por essa tensão aqui. Mas só para que vocês saibam que há uma diferença, tá? Então, vamos lá.
Vamos ver um pouquinho mais esse gráfico aí de comportamento do material, né? Do diagrama tensão-deformação. Atenção, novamente, a primeira aqui está um pouquinho mais ampliado, né? A tensão primeira aqui é a tensão limite de proporcionalidade. Você vê aqui que ela está no limite da função aqui linear, né? Que é a região elástica. Observem que aqui que está o cubadinho, que eu estava falando da slide anterior, né? Assim que ele chegar aqui no topo do cubadinho, eu tenho a tensão limite de escoamento. Aí o material entra no escoamento, né? Então, uma vez que eu chegar na tensão de escoamento, qualquer incremento acima dessa tensão, já eu entro aqui no regime plástico. O material deixa de ser elástico e ele entra no regime plástico. Ele não recupera mais a forma original dele, ele continua deformando. O limite de resistência, então, né, que a gente vai utilizar em projeto, quando a gente tiver algum projeto para o regime, que é considerar a gente o regime plástico, né? Vamos lá. Passou o escoamento e vem essa outra região aqui, né? Como eu já tinha falado para vocês, durante todo o ensaio, o corpo ele vai se alongar, né? E a seção transversal ela diminui. Então, essa redução na área, né? Que ela se mantém mais ou menos uniforme, né? Ao longo de todo o comprimento do elemento, do corpo de prova. Até alcançar essa tensão aqui, né? Ou seja, passei o escoamento, para eu ter mais deformação. Aí eu continuo aplicando tensão, o elemento ele se estica e a área transversal vai reduzir até chegar aqui no limite de resistência. Então, essa região aqui é conhecida como encruamento. O que acontece, então, aqui, quando eu ultrapasso esse limite de resistência? Eu vou chegar, então, para chegar na tensão de ruptura, o que acontece? No limite de resistência, essa diminuição da área da seção transversal, ela já começa a diminuir em um local específico daquele corpo de prova, ela já não começa a diminuir de forma uniforme, né? Ela começa a diminuir em um lugar específico mais do que nós outros, porque naquele lugar específico é onde o material vai romper. Então, nessa parte aí, tende-se a formar uma extensão, que é o que a gente chama aqui dessa região de extensão, que seria essa região, isso aqui. Você vê aqui, se esse for o corpo de prova, vai ter uma região específica que a seção transversal começa a diminuir mais e mais e mais do que no resto, né? Por aí é que ele vai romper. Então, ele vai entrar nessa região aqui, essa área vai diminuir da seção transversal, até ele quebrar por aí, romper por aí. E chegou aqui na tensão de ruptura. Certo? Então, é isso que o material faz. No caso, o aço, né? E o aço, ele é um material dúctil. Então, ele tem uma região aqui, um escalão de escoamento. Os materiais frágeis, eles não têm essa região aqui de escoamento. Você vê aqui uma comparação de um material dúctil, típico material dúctil, né? O diagrama tensão-deformação, típico do material dúctil, e o diagrama tensão-deformação, típico de um material frágil. O material dúctil, ele tem um escoamento. Observa aqui que ele, né, tem escoamento. Então, ele escoa antes, né? Ele escoa um tempo antes dele chegar na ruptura. O material frágil, ele não faz isso. Ele chega no ponto aqui de ruptura praticamente sem escoar, né? Então, quais são os materiais dúcteis? Por exemplo, a gente tem aço,
alumínio, né? E materiais frágeis, quais seriam? O vidro, por exemplo, é um material frágil. A gente tem Professora, também cerâmica. Sim. essa parte do escoamento aí é o momento que o material ele está sofrendo deformação, mas ele não tem tensão mais, é isso? Não, não. Não é isso. É que você não precisa aumentar a tensão, né? Você vai que assim, para Então é você só a ter, deformação, ele está só deformando. para você ter uma deformação, vamos lá, para você ter uma deformação, você tem que aplicar uma tensão, né? Você está aplicando uma força. Senão o material não deforma, né? Eu vou pegar, sei Aham. lá, um exemplo. Vou pegar isso aqui. Se eu tenho esse material, eu deixo ele aí sem aplicar força nenhuma, ele não vai deformar, né? Se eu esticar, ele vai deformar. Quanto Sim. mais força eu aplicar, mais ele vai deformar. Se eu Uhum. aplico mais, ele deforma ainda mais, eu estico ainda mais. Quando ele está no limite elástico, eu posso parar de aplicar força e ele retorna à forma original que ele Forma tinha. original. Isso. Só que se eu continuar aplicando força e ultrapassei essa tensão de escoamento, chega um momento que, para a mesma tensão, ele deforma mais e mais e mais e mais e mais. Entende? Eu não preciso aumentar a tensão para ele deformar mais. Ele, com Entendi. aquela mesma tensão, fica deformando, deformando e deformando. Entendi. Ele perde essa propriedade, né? Ele E aí ultrapassa continua a tensão deformando. É, e continua deformando para continua uma mesma deformando. tensão, sem necessidade, ou seja, a deformação aumenta sem necessidade de aumentar a tensão. Ele Ah, deforma. entendi. Entendi, beleza. Então, por que que a gente, por exemplo, por que que para a gente é conveniente utilizar materiais dúcteis na estrutura e não materiais frágeis? Por quê? Por conta desse escoamento. O escoamento, ele não permite que o material se deforme para uma mesma tensão. Então, gente, se eu uso um material frágil, ele vai chegar na ruptura e eu não vou saber. Vamos supor que você tem uma edificação. O concreto, por exemplo, o concreto sozinho, ele é frágil. O concreto, ele quebra, ele não deforma praticamente. Você aplica tensão, tensão, e você não vai ver a deformação. Quando você vê, ele já quebrou. Só que o aço, ele é dúctil. Você vê a deformação do aço antes dele quebrar. Por isso que a gente usa o concreto armado, né? Com aço concreto. Então, supõe uma viga que você projetou em uma edificação, ela ultrapassou a tensão de escoamento. Então, você começa a perceber a deformação da viga. Você vai ver a viga se deformar. Isso é uma indicação de que você está ultrapassando as tensões de escoamento, ou seja, ela está caminhando para a ruptura em algum momento. Se o material não escoar, você não vê essa deformação. Então, você pode ter uma viga lá e ela, de repente, caiu. Matou 3 pessoas. Você não soube por quê. Ela ficou lá e, de repente, quebrou. Então, para a gente é conveniente utilizar essa propriedade da dutilidade do material, porque a gente consegue ver a deformação do elemento antes dele colapsar. Então, para a estrutura de engenharia civil, a gente procura sempre a utilidade, né? Sempre. Ficou claro isso? Sim. Bom, e aqui uma comparação de alguns materiais, né? Como seria o diagrama, mais ou menos, um diagrama típico, né? O material frágil, ele tem um diagrama tensão de formação, assim, praticamente linear. Aí ele rompe, né? Aí que quando acaba o gráfico é a tensão de ruptura, né? Aí acabou. Rompeu, o material quebrou aqui. O material dúctil, você tem uma parte aqui elástica, ele entra no escoamento, então você vai ver uma deformação do material antes dele romper. Ele vai se deformar antes de romper, né? Então, os materiais frágeis, eles são geralmente resistentes.
eles são muito resistentes. O vidro é resistente, a cerâmica é resistente, né? Só que ele não tem esse escoamento, né? O material dúctil, você tem alguns que são resistentes e outros não. Por exemplo, o aço é resistente, né? Os metais, em geral, eles são resistentes. E a gente tem outros que são muito dúcteis, mas que são pouco resistentes, como o polímero, por exemplo. O polímero, ele deforma muito, então você consegue ver a deformação do material muito tempo antes da ruptura. Só que a resistência dele é baixa, né? Você vê aqui que a tensão que eles resistem é muito mais baixa do que a que resiste o aço e o vidro, né? Então, por isso, apesar de que esses materiais aqui, eles são mais resistentes, a gente não usa apenas esses materiais, a gente combina com materiais dúcteis, porque a gente não pode deixar nas estruturas só materiais frágeis, né? Porque senão a estrutura, de repente, pode colapsar e você não percebeu. Então, isso aqui é um aviso de que o material já está trabalhando fora do regime elástico. Fora do regime elástico, vai caminho, né? A curva vai caminho à ruptura. Beleza? Só lembrando esses detalhes aí do diagrama tensão-deformação. Então, gente, isso aqui é a última parte que a gente vai revisar, assim, de coisas que vocês precisam também ter um domínio aí para a disciplina, né? Que são as propriedades geométricas das áreas, né? Propriedades das áreas. Por exemplo, vocês conhecem já que o centroide de uma área, né? Ele é uma propriedade, né? Que define o centro geométrico daquela área. E a gente utiliza muito para muitas aplicações de engenharia, né? O centroide. Então, como que a gente calcula o centroide de uma área genérica? Qualquer. Ele pode ser calculado, as coordenadas desse centroide, ele é um ponto primeiro, ele é dado por um ponto, com coordenadas x, barrinha, né? Y, barra. Então, essas coordenadas eu determino por essas fórmulas aqui. A integral de área da coordenada x, né? Por um dA, dividido pela integral de área de um dA, que seria a área, né? E a mesma coisa para a coordenada y. E essas integrais aqui em cima, elas são momentos estáticos. Um momento estático com relação aos eixos x, y, né? Essa aqui primeira é com relação ao eixo y, e essa aqui é o momento estático com relação ao eixo x, né? Lembrando das unidades aqui dessas propriedades, né? As coordenadas do centroide são unidades de comprimento, né? Linear. Você pode dar em milímetros, centímetros ou metros, né? O momento estático da seção, observem que ele é dado por um diferencial aqui de área, né? Ou seja, uma área multiplicando um comprimento. Então, a unidade dele é comprimento elevado ao cubo, né? Só para lembrar disso. O que mais? Muitas vezes a gente tem áreas compostas, né? Por exemplo, a gente pode ter uma seção aqui T, de uma viga, vamos supor. E a gente precisa determinar a localização do centroide dessa figura aqui, dessa seção transversal. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode dividir essa seção em seções conhecidas, né? E assim a gente consegue determinar o centroide da figura inteira, sem a necessidade de aplicar aquelas integrais lá atrás, né? Porque o que seria aquela integral? Não seria mais do que o somatório das coordenadas do centroide de cada um dos elementos pela área, né? No caso, de cada um dos elementos multiplicado pela área e dividido pela somatória da área desses elementos. E a mesma coisa aqui para a coordenada
Y. Então, como que a gente faria esse exemplo? Só para lembrar, uma figura composta, como que a gente determinaria essas coordenadas aí do centroide? Vamos fazer rapidinho, que ainda a gente tem um tempinho. Vou colocar aqui no quadro. Vou trazer essa figura para cá. Pronto, trouxe para aqui. Então, eu vou fazer esse exemplinho aqui só para lembrar, né? Porque vocês vão precisar também, a vezes, determinar aqui o centroide de figuras compostas, né? Então, só para lembrar como que a gente faria nesse caso aqui de uma seção T. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. O que seria, então, a coordenada aqui do centroide em X? Eu tenho, então, que seria a somatória, né? Da coordenada do centroide multiplicado pela área, dividido pelo somatório das áreas, né? De cada uma das figuras. Então, eu dividi essa figura composta em dois retângulos. Por quê? Porque eu conheço as propriedades do retângulo, né? Vocês sabem que o centroide de um retângulo, ele está no meio, né? No meio aqui da altura e na metade aqui do comprimento, né? Então, a gente conhece, no caso de uma figura conhecida, a gente conhece a posição do centroide. E a gente pode aplicar aqui essa formulação para calcular o centroide da figura total. Como é que a gente faria aqui, então? Então, eu posso dizer aqui que a coordenada do centroide da figura total, ela vai ser o quê? O somatório, né? Da coordenada. O somatório das coordenadas, né? Pela área de cada retângulo, né? Então, vamos ver o primeiro retângulo, que vai ser esse aqui, né? Então, eu vou ter aqui. Qual a área desse retângulo? 2 por 10, né? Que é a altura dele é 2 por 10. E a coordenada do centroide é 5, né? Que é a metade de 10, certo? Então, eu teria aqui a coordenada 5, que eu vou multiplicar pela área, que vai ser 10, altura por 2 centímetros, né? Só lembrando que a gente está trabalhando em centímetros. Isso aí eu vou somar com o quê? Com aquela do outro retângulo lá em cima, né? Eu tenho uma área aqui de quanto? 8 por 3, que é 24, né? 24. E a coordenada do centroide vezes aqui, 11,5, né? 11,5. Exatamente. Então, eu vou colocar 11,5, que multiplica 8 por 3, né? Beleza. Então, tudo isso aí eu vou dividir pela área dos dois. Então, a área dos dois vai ser 10 por 2, né? Mais 3 por 8, né? 2 por 8, né? Então, aí, fazendo essa continha aí toda. Gente, observem aqui, reparem que eu estou fazendo isso aqui errado, tá? Isso aqui é Y. Estou pegando em Y. Coloquei um... Deixa eu deletar isso aí. Eu coloquei um X. Então, seria a coordenada aqui em Y, certo? Ah, é, lá tá Y, né, no gráfico, né? É Y
E aqui também, Y. Estou pegando o eixo Y, esse aqui vertical, né? E qual seria, então, a do... Bem, primeiro, fazendo essa conta aqui, essa coordenada dos centroides em Y, ela vai dar... Deixa eu ver quanto deu aqui para mim. Foi 8,55 centímetros, né? Está um pouco torto isso aqui, gente, que eu estou sem espaço aqui escrevendo. Então, vamos lá. Ô, professora, a senhora está vendo em Y porque você está pegando ali a medida da coordenada, né, do eixo Y, não é isso? Isso. Tá. Isso. Então, para coordenar no eixo X, seria a mesma coisa. Só que eu sei bem, aqui eu não preciso fazer essa conta para o eixo X, porque eu tenho, como a figura é simétrica, e o eixo Y, ele está passando aqui pelo eixo da simetria, ou seja, ele está dividindo a figura em duas figuras iguais, eu tenho essa posição do centroide aqui no meio, né? A posição do centroide, ele está no eixo Y. Então, o x barra, ele é 0, né? Eu não preciso fazer a conta, mas no caso, eu aplicaria a mesma formulação, né? No caso que eu tivesse esse eixo aqui em outra posição. Então, eu posso calcular assim, com essa divisão em figuras conhecidas, eu posso calcular o centroide de uma figura composta, certo? Professora, o centroide deu 8,55 centímetros, né? Ou Sim, seja, da base ali até o centroide, vai ter distância de 8,55 centímetros. Da base até esse centroide aqui, C, que é o centroide da figura composta, tá? Entendi. Tá. Essa Y aqui, barra, vai ser 8,55, né? E o X barra é 0 porque ele está aqui em cima do eixo. Certo? Entendi. Alguma dúvida? Eu não tenho, não. Tranquilo. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui na slide. Bem, então, isso foi um exemplo, né? Só para vocês lembrarem dessa coisa. De como determinar o centroide de uma área composta, né? Você pode dividir em áreas conhecidas e aplicar essa fórmula aqui. Porque, na verdade, a gente tem muita viga desse tipo, né? A gente usa muito viga T, viga C. Então, às vezes, a gente precisa utilizar o centroide da seção composta, né? Que outra propriedade é importante, né? Para análise das tensões. O momento de inércia de uma área. A inércia, pessoal, a inércia de um corpo é a resistência desse corpo ao movimento, né? Quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia. Só que quando a gente está analisando um elemento, por exemplo, em flexão, a gente interessa para quê? A inércia da seção transversal daquele elemento. Então, por isso que também a gente utiliza o momento de inércia de uma área, porque a gente precisa desse momento, dessa resistência da seção transversal à flexão. Porque quem resiste à flexão é a seção transversal da estrutura, né, do elemento. Então, o momento de inércia de uma área, ele é muito importante, né, para análise de tensões em elementos estruturais submetidos à flexão. Como que a gente determina, então, o momento de inércia de uma área? Eu tenho aqui uma seção genérica, né? Essa é a formulação geral, né? A partir daqui é que a gente obtém todas as formulações já conhecidas, mas essas são as formulações gerais que descrevem o momento de inércia, né?
O momento de inércia, então, ele pode ser calculado. Primeiro, eu vou ter uma inércia em relação a um eixo. Ele não é um momento de inércia único. O momento de inércia ele é sempre calculado em relação a um eixo. Por quê? Porque é a resistência dessa seção ao giro naquele eixo, né? Então, por exemplo, se eu tiver vamos supor assim, eu tenho esse elemento aqui, né? Vamos supor que eu tenho esse elemento aqui assim, né? Ele vai ter uma inércia. Se eu aplicar uma força nessa direção, ele vai ter uma resistência ao giro nessa direção, que vai ser diferente do que se eu aplicar nessa outra direção, né? Nesse caso, ele vai ter uma maior inércia nesse sentido, nessa direção, do que nessa aqui, né? Porque eu tenho aqui um comprimento maior que está opondo ao giro. Mas esse no caso de um elemento, né? Em 3D. No caso da seção, é a mesma coisa. Então, a inércia é sempre em relação a um eixo. Então, no caso do plano, eu estou analisando uma seção transversal, eu vou ter um momento de inércia em relação ao eixo X e um momento de inércia em relação ao eixo Y. Se eu quiser determinar esses momentos de inércia dessa seção genérica aqui, qualquer, ele vai ser calculado como? Pela integral de área de um diferencial de área, né? Multiplicado pela coordenada até o centroide desse elemento, né? Como esse elemento é um infinitesimal, a gente considera, então, a coordenada até esse elemento. Se eu fizer isso para toda a seção, eu pegar cada elemento infinitesimal e fizer ou seja, pegar cada elemento infinitesimal, multiplicar por essa coordenada do centroide, fazendo a integral de tudo isso, eu vou ter, então, o da seção completa. E a mesma coisa aqui para calcular o momento de inércia em relação a esse eixo aqui. Eu vou pegar o diferencial de área, multiplicar pela coordenada x de cada um desses elementos, fazendo a integral, é como se eu fizesse para cada um dos elementos infinitesimais, e aí eu tenho, então, o momento de inércia total da seção com respeito àquele eixo. Certo? Então, a partir dessas duas equações aqui, integrais, a gente determina propriedades, né, de qualquer figura geométrica, momento de inércia de qualquer seção transversal. Só que algumas já são conhecidas, né? A maioria a gente já conhece, porque já foi aplicada aquela formulação e a gente já chegou num resultado e a gente conhece já essas propriedades. Por exemplo, da área retangular, a gente já conhece que os momentos de inércia em relação aos eixos centroidais, que passam pelos centroides, x, y, ele vai ser igual a 1 dividido por 12, base por altura ao cubo, né? Então, se eu estiver analisando aqui o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal, eu vou ter, que vai ser B, que é a base, multiplicando pela altura, que vai ser H, ao cubo dividido por 12. E se eu for calcular ao contrário, se eu for calcular esse momento de inércia em relação ao eixo Y, é o contrário, que é como se eu colocasse isso aqui girado, né? Então, minha base vai ser essa altura, que está aqui, e a minha altura vai ser a base, né? Então, eu vou ter esse momento centroidal de inércia com respeito ao eixo Y, como H, que multiplica B elevado ao cubo sobre 12, para a seção retangular. E assim, eu tenho também a posição do centroide no meio, né? No meio, na metade da altura e na metade aqui do comprimento da base. E a gente pode encontrar essas propriedades tabeladinhas em livros, em manuais, né? As propriedades de inércia e as propriedades geométricas em geral de uma seção transversal, né? Aqui a gente tem o triângulo também, o momento de inércia do triângulo com relação ao eixo X. Aqui o trapézio, né?
as coordenadas do centroide, no caso do trapézio, uma área semicircular, né? Tenho aqui o valor da área, a coordenada do centroide de uma seção desse tipo, os momentos de inércia centroidais dessa seção semicircular, e aqui uma seção circular também. Então, o que a gente sempre faz na prática? Como a gente já conhece esses valores das seções conhecidas, não faz sentido a gente ficar aplicando integral, né? Porque a gente já conhece essas propriedades. Então, o que a gente faz é pegar elas de tabelas, né? Elas estão tabeladinhas. E no caso das seções compostas, aí sim a gente tem que aplicar aqueles teoremas, aquelas relações para encontrar o centroide da seção composta, mas é a partir das propriedades já conhecidas, né? Então, gente, vocês podem, na bibliografia que eu deixei para vocês, tem essas propriedades. Sempre na parte final do livro, tem apêndices com propriedades geométricas das figuras planas. Então, vocês podem encontrar aí muitas outras figuras que talvez eu coloquei aqui, que estão lá nos apêndices. Vocês podem consultar sempre para fazer as questões, né? Podem consultar lá. O que mais? Vamos lá. Outra propriedade que é importante é o produto de inércia de uma área, que também é muito utilizado em muitas aplicações, né, dentro do projeto estrutural. Por exemplo, no projeto estrutural, às vezes a gente precisa conhecer o momento de inércia em relação a eixos específicos, que eles estão a uma orientação específica, né? Então, a gente precisa, às vezes, conhecer os momentos de inércia máximos e mínimos. E para a gente calcular esses momentos, a gente precisa conhecer essa propriedade aqui, que é o produto de inércia de uma área. Então, ele é dado, a equação geral dele, ele é dado pela integral da área, o diferencial de área aqui, né? Eu vou pegar os diferenciais de área pequenininhos e vou multiplicar pelas coordenadas x, y. Se eu fizer a integral de tudo isso para cada elemento, eu vou ter o produto de inércia da área total, da seção total. Só lembrando, pessoal, a inércia, observem aqui. A inércia, qual é a unidade do momento de inércia? Se eu estou multiplicando a área por um comprimento elevado ao quadrado, minha inércia ela vai ser um comprimento elevado à quarta, né? Então, essas são as unidades. A inércia, então, ela sempre vai estar em milímetro à quarta, ou centímetro à quarta, ou metro à quarta, né? Uma unidade de comprimento elevado à quarta. Vamos lá, o produto de inércia, se vocês reparam aqui no que a gente está multiplicando, é a mesma coisa. Um diferencial de área, uma área aqui pequenininha, que ela está em comprimento ao quadrado, né? E eu estou multiplicando por x e por y, que são dois comprimentos. Então, eu vou ter igual um produto de inércia com unidade de comprimento elevado ao quarto. Vai ser igual a mesma unidade que o momento de inércia. Tá? Então, gente, lembrando aqui de um teorema muito importante também para a gente determinar momentos de inércia e produtos de inércia, que é o teorema dos eixos paralelos, também conhecido como teorema de Steiner. O que diz esse teorema? Esse teorema ele pode ser aplicado quando os eixos são paralelos, né? Eu tenho eixos paralelos, como diz o teorema, né? E esses eixos estão na mesma direção do que eu estou analisando, né? Observem aqui que o eixo Y', ele está aqui paralelo ao eixo Y, né? O eixo X' é paralelo ao eixo X e os dois estão apontando, né, nas mesmas direções. Então, eu posso aplicar aí esse teorema. O que diz o teorema? Que se o momento de inércia, né, da área, por exemplo, se eu tenho um momento de inércia
em torno de um eixo centroide, que é conhecido, a gente pode determinar o momento de inércia dessa área em torno de um eixo paralelo, através desse teorema aqui, né? Então, como o momento de inércia de área, em torno do eixo X, por exemplo, o momento de inércia de cada elementinho diferencial, né? Eu vou ter uma inércia, que ela vai ser igual ao diferencial de área pela coordenada y, né? A coordenada y, nesse caso aqui, é y' mais dy, elevado ao quadrado multiplicado pela área. Então, para a área inteira, eu posso ter essa equação aqui, fazendo uma integral disso aqui, eu tenho o momento de inércia da área inteira. E daí, o que é que a gente encontra, né? Resolvendo aqui essa equação, elevando isso ao quadrado, eu vou chegar, então, nessa equação aqui. O que é essa equação aqui? Para o eixo X, para a inércia em X, essa equação ela pode ser escrita, então, assim. Observem aqui que essa é a área, a integral de área é a área, né? Pelo dy ao quadrado. E o resto é o momento de inércia centroidal, que seria isso aqui. Então, simplificando aqui, o teorema dos eixos paralelos, ele me permite relacionar o momento de inércia centroidal com o momento de inércia em relação a outros eixos que são paralelos a eles. E eu posso aplicar isso tanto para o momento de inércia em X, quanto para o momento de inércia em Y, quanto para o produto de inércia, né? Eu posso aplicar essas equações aqui. Então, se eu conheço o centroidal da figura, eu posso determinar esse outro momento em relação aos outros eixos. Se eu não tiver o valor do momento centroidal, do momento de inércia centroidal, e eu tiver o momento de inércia em relação a esses eixos aqui fora, então eu posso, isolando, né? Isolando a variável, eu posso encontrar um ou outro, dependendo do que eu conheça e de qual é a minha incógnita. Por que que esse teorema aqui é importante? Vamos lá. Porque a gente consegue determinar, aplicando esse teorema, né, a gente consegue determinar, então, o momento de inércia de seções transversais compostas, né? Como essa aqui. Esse teorema simplifica, a gente consegue, sem aplicar integral, calcular, então, o momento de inércia dessa seção T. Como é que a gente faria nesse caso? Vamos fazer também no quadro. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Pronto. Vocês estão vendo o quadro, né? Está no quadro branco, vocês estão vendo? Sim, estão vendo. Tá, que eu não vi, nem lembrava se compartilhei. Então, como que a gente pode, aplicando esse teorema, calcular, então, o momento de inércia centroidal dessa figura toda, né? Vamos trazer essas equações para cá. Eu vou escrever aqui do ladinho. Eu tenho, por exemplo, eu vou fazer só um caso. Eu vou fazer só o momento de inércia com respeito ao eixo X. Vamos lá. Vamos supor que o eixo X está aqui na base, né? Eu vou trazer a equaçãozinha para cá. Então, eu tenho que o momento de inércia com relação ao eixo X paralelo ao eixo centroidal, ele vai ser igual ao momento de inércia com respeito ao eixo centroidal mais a área que multiplica a distância em y elevado ao quadrado, né?
Eu posso, como isso aqui é uma figura composta, o que que eu posso fazer? Eu posso dividir em figura conhecida também, né? Então, eu posso calcular aqui o somatório da figura conhecida, né? Se eu vou dividir em figuras conhecidas, então eu tenho que fazer um somatório das duas figuras. Então, como que eu consigo eu calcular aqui o momento de inércia em relação a esse eixo? Eu conheço o momento de inércia centroidal de um retângulo, certo? Ele vale quanto? BH elevado ao cubo dividido por 12. A gente conhece já essa propriedade, está tabelada, né? Esse é o momento de inércia centroidal de um retângulo. Eu tenho o quê? Um retângulo aqui e um retângulo aqui. Certo? Então, eu tenho esse valor aqui, desses dois retângulos. Então, como que eu calculo a inércia, então, da figura toda em relação a esse eixo aqui? Só fazendo essa equaçãozinha aí, pessoal. Eu vou calcular, então, que a inércia em x, ela vai ser igual a quanto? Momento de inércia centroidal de cada um do retângulo, mais a área do retângulo pela coordenada dy elevado ao quadrado. Quem seria aqui para o primeiro caso? Eu teria aqui, então, vou pegar esse retângulo. Esse momento de inércia centroidal desse retângulo vai ser 1 sobre 12. Minha base, quem é aqui? 2, certo? 2, que multiplica 10 elevado ao cubo, né? Minha base é 2 e minha altura é 10, esse retângulo aqui. Então, 2 por 10 elevado ao cubo dividido por 12, certo? Mais o quê? A área do retângulo, certo? Que é 2 por 10. E o dy elevado ao quadrado. Quem é o dy? O dy não é a distância do centroide do retângulo até o centroide C que eu estou determinando. Né? É 8,55. 8,55 menos 5, né? Que seria desse centroide aqui até esse aqui. Menos 5. Tá. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Essa distância aqui é a distância do centroide, né? Do retângulo até o eixo que eu estou analisando. Então, seria 8,55 menos 5 elevado ao quadrado. Então, eu tenho já esse retangulinho aqui. E tudo isso eu vou somar com o outro, né? O outro seria o quê, então? A inércia desse outro aqui vai ser quanto? 8 por 3 ao cubo dividido 12, né? 8 vezes 3 ao cubo dividido por 12, tá. Essa é a inércia centroidal desse retângulo aqui. E essa coordenada, vamos lá, mais a área então seria 8 por 3, né? 8 por 3. E a coordenada elevada ao quadrado. A coordenada vai ser essa do centroide do retângulo até o centroide desse aqui, né? Fica... Eu teria, então, 4,55 menos 1,5, né? 4,55. É, isso aí. Tudo isso ao quadrado. E assim, eu calculo, então, o momento de inércia da figura total, né? Com respeito a esse eixo. Professora? Sim. Por que 4,55? Não, é 4,45, perdão. Faltou aqui faltou um 4 aqui. Essa distância aqui, né?
Então, gente, o que eu conheço aqui? Eu chamei de... Vamos lá, para não fazer confusão aqui. Eu vou chamar, então, todo de I. Por quê? Porque está confundindo. Vou tirar esse... Vou chamar todo mundo aqui de I. Porque eu estou calculando essa inércia da figura composta, né? Eu estou calculando a inércia da figura composta aqui. E para isso eu utilizei a que eu conheço, conhecida, né? Por isso que eu calculei aqui. Na verdade, esse eixo aqui é o eixo centroidade da figura composta. Então, eu não representei aqui os outros eixos. É como se eu tivesse outro eixo aqui, vamos lá. Eu tivesse outro eixo, né? E outro eixo aqui. Não é o teorema dos eixos paralelos? Então, esse eixo aqui não é paralelo a esse eixo e paralelo a esse eixo. Então, por isso que eu consigo aplicar. Né? Na verdade, o eixo X' seria esse desse lado aqui. E não desse outro. Eu coloquei aqui do lado contrário. Por quê? Porque eu estou terminando da figura composta, né? Que tem o centroide aqui. E o que eu conheço são esses outros eixos aqui. Que eu poderia ter chamado aqui, vamos colocar X, V', sei lá. E X. Então, eu estou calculando o momento de inércia centroidal com relação a esse eixo. Só que eu conheço a propriedade do retângulo, que tem esses eixos passando aqui e passando aqui. Por isso que eu estou tomando a coordenada desse centroide até aqui e desse centroide até aqui. Ficou mais claro agora? Sim. Eu acho que ficou mais claro, que faltava aqui o desenho desses eixos e aí acabou bagunçando todo. Então, esse momento que eu calculei de inércia é da figura toda, né? Da figura composta. E essa conta aí, né? Se quem quiser fazer depois, vai dar um momento de inércia de 646, acho que 646, sim, centímetro elevado a quarto, né? Então, é só um exemplo, né? Para lembrar que a gente pode usar esse teorema para calcular os momentos de inércia de figuras compostas, né? A gente pode se auxiliar desse teorema que estão aí disponíveis, né? Quando eu tenho figuras que eu conheço já, que as propriedades estão tabeladas, eu vou utilizar essas ferramentas, né? Esses teoremas que me permitem eu dividir a figura em conhecidas e calcular, então, o momento de inércia da figura composta, né? Por que a gente calcula sempre o momento de inércia com respeito ao centroide da figura toda, né? Porque a gente tem como se fosse um elemento só. E o centroide, a gente não representa o elemento pelo seu eixo, então por isso que a gente calcula, né? O momento de inércia também centroidal. Sim. Não, eu entendi o procedimento do cálculo e tudo mais aí, mas o que está confuso na minha cabeça é o seguinte, esses 640 centímetros a quarta, o que representa ali na figura? O momento de inércia. Tá, mas qual é o efeito disso? Como assim? Tipo, essa medida de 646 centímetros a quarta, vou dar uma suposição, tá? Porque essa é a minha dúvida. Por exemplo, sei lá, ele desloca 646 centímetros quadrados, ele gira, entendeu? O que representa esses 646? Então, o momento de inércia, ele não é como a área assim que você visualiza, e a área está, né? Você tem uma área aí. O momento de inércia é como se fosse a resistência, né? Daquela área. É a área que resiste a, por exemplo, entendi. a flexão, entende? Já entendi. Aham. Ele está representando a área que resiste a flexão. No caso, ser uma seção transversal. É a resistência dessa seção ao movimento. Não, entendi. Então, assim, quanto maior a inércia da seção transversal, mais resistência ela vai ter ao movimento. Entende? Quanto maior for esse valor, vai ser mais difícil
de eu, por exemplo, se for a flexão, fletar essa seção. Entendi. Então, esse é o significado físico, né? Você não tem como ver ele assim na figura, mas isso é... Não, já visualizei assim. Já visualizei o que representa. Tá, então é isso. Professora, dá licença. E Sim. essa resistência na figura, na área por completo, né? Não só no centroide, né? Não, essa é a inércia da seção transversal toda. É uma propriedade da área, da seção transversal. Tá, beleza, obrigado. Então a gente precisaria desses 646 centímetros a quarta aí, precisaria de uma força maior, vamos dizer assim, para movimentar essa área transversal, seria isso? Então, calma, gente, a gente vai ver isso ao longo da disciplina, né? Vocês vão ver essa coisa agora nas aulas que vêm para frente. Eu estou apresentando as propriedades para que vocês saibam como calcular. Né? Tá bom, obrigado. Você vai entender um pouco mais sobre o efeito da inércia na resistência à flexão mais para frente, quando eu começar a dar o conteúdo. Tá bom, entendi. Obrigado. Nada. Bom, alguém quer perguntar alguma outra coisa? Bom, então vamos voltar aqui na slide. A gente já está terminando aqui. Bem, então, só lembrando, né, desse teorema aí dos eixos paralelos, que a gente pode utilizar, dependendo da seção transversal que a gente tiver, se a gente não conhece as propriedades e ela é composta, a gente pode usar esse teorema aí. Que mais? Que outra propriedade geométrica de seção transversal? A gente pode determinar também como os momentos de inércia, eles são em relação a eixos, né? Se o eixo estiver girado, né, o momento de inércia com respeito a dois eixos, né? Vamos supor aqui, eu tenho os eixos x e y. Mas eu posso ter um eixo aqui, né, a uma direção qualquer, um eixo x e vou ter outro eixo y aqui perpendicular. Então, esses eixos podem ser girados, né? Se eu precisar, em qualquer aplicação, né, determinar ou conhecer a inércia com respeito a outros eixos girados, eu preciso também determinar qual seria aquela direção. Mas o que importa para a gente no desenho? Como esses momentos de inércia, eles são diferentes para cada eixo, vai chegar um momento que eu vou ter um par de eixos que vão representar o momento de inércia máximo e mínimo daquela seção. E por que isso é importante? Por que eu tenho que conhecer o momento de inércia máximo e mínimo e a direção desses eixos? Porque, por exemplo, eu vou só falar de um exemplo aqui. Vamos supor aqui que eu tenho os elementos de novo e a minha maior inércia está nessa direção. Então, se eu vou ter a flexão nessa direção, né, eu vou colocar esse elemento assim, porque ele tem maior inércia nessa direção. Eu vou colocar assim no meu projeto, na minha estrutura. Se eu colocar assim, no sentido da menor inércia, ele resiste menos aquele giro. Então, por isso eu preciso conhecer onde que estão esses momentos e esses eixos de inércia máximo e mínimo de uma seção. E como que a gente determina eles? A gente tem uma formulação também. Esses momentos máximos e mínimos de inércia, eles se chamam momentos principais de inércia, né? Então, para esses momentos principais de inércia, em X e em Y, eu vou ter também um par de eixos associados, né? Que eu vou chamar de eixos principais de inércia para uma determinada área, né? Então, os momentos de inércia que correspondem a esses eixos, eles podem ser determinados por essa formulação aqui. E máxima e mínima. Eu posso aplicar essa formulação aqui. E esse é mais ou menos o que indica. Se for a inércia máxima, eu vou colocar o mais. Se for a inércia mínima,
eu vou colocar o menos, tá? Então, com essa formulação aqui, vocês conseguem determinar os momentos máximos e mínimos de inércia. E a direção desses eixos, como que eu determino? Eu tenho outra formulação aqui, eu tenho essa equação. Eu não vou apresentar aqui da onde que saiu tudo isso, porque isso vocês é conteúdo passado, né? Não sei se vocês viram ou não, mas não dá para a gente ficar deduzindo de onde saiu essa equação. É só que vocês saibam que vocês vão usar ela quando precisar. E a equação para determinar o ângulo θP, que define a orientação desses eixos principais de inércia, é essa aqui. Né? Então, essa equação aqui, ela vai resultar em duas raízes. E vou ter dois valores. Esses dois valores, eles vão dar a orientação dos meus eixos. X e Y, eixos principais de inércia. E, então, aplicando essas equações aí, eu consigo encontrar momento de inércia máximo e mínimo de uma área, de uma seção transversal, e a orientação desses eixos, com respeito aos quais eu terei esses momentos de inércia máximo e mínimo. Bom, pessoal, essa aqui é a última slide dessa revisão. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Podem perguntar. Equações horrorosas, professora. O quê? Umas equações horrorosas. Essa aqui? É. Bom, e ainda vai vir pior, hein? Ô, louco. Eu já tô até com medo. Pô, Eu sou professora, assustado já. olha, eu não me lembro. Ó, pelo menos eu, se alguém tiver lembrando aí, vocês falam, mas eu Eu não já lembro sei de o ter que tu visto vai isso, não. falar. Ninguém Não viu lembro de- isso. Eu não lembro, não. Não, também não. Também não. Bom, Essas gente, coisas aí, isso aí é tudo novidade. então vocês vão aprender a utilizar, né? Vocês não estudaram propriedades de área em mecânica básica, nem em resistência aos materiais? Na verdade, não vai ser revisão isso aí, não. Vai ser matéria nova. Matéria nova. Não, não, É professor. porque, na verdade, isso não faz parte da mecânica dos sólidos. Isso aqui eu só estou fazendo uma revisão para lembrar dessas coisas que a gente vai utilizar. Não, é até bom, é bom a gente saber que existe, né? É. Ai, ai. Fazer o quê? É bom saber que existe. Realmente, vocês não estudaram propriedades geométricas antes? Em Não. nenhuma disciplina? Não, Que acho eu que lembre, não. Algumas coisas que não ela sei passou se- aí, a gente viu sim, algumas coisas. Vocês devem ter visto isso em mecânica básica, né? Que foi antes da Isso daí, resistência. essa última aí, eu não lembro também, não. Essa última Mecânica básica, não foi mecânica básica, não, professor. Na verdade, a gente não viu nada disso aí. Bom, gente, de qualquer forma, essa aqui é a A gente viu uma equação. parte com o Gustavo. Foi? Eu acho que uma parte disso aí a gente viu com o Gustavo. É, assim, é que eu tô falando, eu particularmente eu não me lembro. Essa Bom, aí do mas eixo aí enfim. que ela falou, essa aí do eixo aí que tem que achar o ângulo, né? Essas É, paradas de aí. centroide, essas coisas daí. assim. né? Centroide de figura plana, eu me lembro de ter visto, não sei em qual matéria. Mas essa centroide de figuras compostas, nunca vi. Também. Sério? Meu Deus. Vamos Fica dar feliz, trabalho. professora, que a senhora vai ter o privilégio de nos apresentar ela, essa matéria linda aí. Bom, Senhora foi gente, privilegiada. de qualquer forma, vocês vão aprender a disciplina e essas coisas aí, vocês vão ter que dar uma olhada também, né? Mas, assim, o Joia. objetivo da disciplina não é medir que vocês saibam calcular momentos de inércia nem propriedades de área, só que vocês vão precisar deles, às vezes, para resolver uma questão. Né? Mas não é o objetivo da disciplina. Eu não vou colocar lá uma sessão toda, né,
do outro mundo para vocês calcularem isso aí, porque esse não é o objetivo da disciplina, só que se supõe que vocês já saibam isso já, né? Mas não é que Eu vai acho que cair, tudo, não é que vai tudo cair que vai- aqui um monte de seções transversais diferentes para vocês calcularem isso, não é isso, porque se supõe que isso já é conhecido, né? Eu só fiz uma revisão para lembrar de onde saem essas coisas. Então, os exercícios que a senhora faz junto? Como que é? Porque eu, da primeira vez que estou na aula com a senhora. Eu vou fazer com vocês, sim. Então, aí, de repente, a gente vai encaixando na caixola, devagarinho. Então, já a semana que vem, a gente vai ter a primeira aula de conteúdo mesmo da disciplina, né? A gente vai começar a estudar a flexão. E aí, já sim, é conteúdo de mecânica dos sólidos, né? Do que está na ementa da disciplina. Então, isso aqui Tá. foi só uma revisão. O que eu posso dizer, já tive um semestre com a Dianelis. O que eu posso dizer é que ela faz bastante exercício, cara. Isso aí é Mas fato. ela ajuda a gente a resolver alguns Não, então, problemas ela faz bastante exercício. com a gente, né? Ela Os não, alunos, ela né? não só passa, ela faz, entendeu? Ah, então beleza, pô. Então tá tranquilo. Bom, gente. Então, é isso por hoje, né? Mais alguma Beleza. dúvida? Isso tudo por hoje, né? Beleza. Fechado aí. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Bom, professor. tá bom.